Oi, gente, aqui é a professora Leila, eu sou professora universitária, agrônoma, especialista em fruticultura tropical. Nós vamos falar hoje sobre a importância da diversificação agrícola como complemento na renda familiar. O que é diversificação na produção rural? Bom, a diversificação está associada à multifuncionalidade, com o exercício simultâneo de várias atividades desempenhadas pelos agricultores em suas propriedades rurais. Então, a diversificação ela torna uma condição indispensável a sobrevivência e a competitividade dos territórios rurais, na medida em que garante a diversidade. E assim vai gerar renda devido a novas oportunidades de negócio, podendo ser uma alternativa para a substituição ou associação à cultura principal. Por que diversificar? Bom, atualmente a agricultura ela sofre grandes ameaças o tempo todo, por exemplo, devido a mudanças climáticas, e devido também à instabilidade de mercados, por exemplo. Desse modo, a diversificação poderia ser uma alternativa diante desses problemas, pois os ciclos produtivos podem variar ao longo do ano e o produtor pode atuar em mercados diferentes. Então, por isso é tão importante diversificar. Além disso, há um aumento no consumo de alimentos, então a população mundial está crescendo e com isso é necessário mais alimentos, né? E a gente não pode aumentar a área cultivável, né? Nós temos que usar a área cultivável existente. Então temos que dar um jeito de produzir mais alimento na área que nós temos para a agricultura. E com a diversificação também a gente consegue aumentar a renda e oferecer melhores condições de vida para o agricultor, além da redução da exploração do meio ambiente. Vamos analisar o mercado agora. Então, o agricultor ele é um tomador de preço do mercado, então ele não tem influência alguma sobre a formação de preços. E o acesso ao mercado consumidor é um grande desafio para a agricultura familiar, né? Então, normalmente as pessoas da agricultura familiar vendem em feiras livres, né, direto ao produtor, não consegue acessar mercados maiores, justamente pelo volume, né, de produção que é exigido e pela constância da produção que ele não tem, né? Então isso é um pouco complicado. Também aparecem obstáculos na compra de insumos, né, que muitas vezes não é realizada de maneira competitiva. E a influência dos outros fatores, como a falta de acesso a tecnologias atuais, o crédito, que normalmente não é fácil para o pequeno agricultor, os grandes volumes de produção que ele não alcança por ser um pequeno produtor e tem dificuldade de vender justamente por isso, informações de mercado, né? Então tudo isso levam os pequenos produtores a encontrarem dificuldades para comercializar os seus produtos. E hoje em dia tem uma valorização muito importante do produto artesanal da roça. Então, nos dias atuais, com o receio de consumir resíduos de aditivos e de ingredientes químicos, aumentou-se a procura por parte de alguns consumidores, né, mais exigentes, de produtos com características naturais, que sejam extremamente saborosos, com elevada qualidade e que contribuam para uma produção mais sustentável. Os consumidores valorizam cada vez mais a autenticidade, os produtos recém-colhidos, o sabor, a diversidade, estando dispostos a remunerar os produtores engajados em novas e apropriadas formas de sustentabilidade. Nós trouxemos aqui para vocês alguns exemplos de como diversificar, né, os produtos que são produzidos nas propriedades rurais, né, especialmente para pequenos agricultores, né, que têm uma diversidade de produtos que podem ser usados de diversas formas.
Então, um exemplo interessante para um pequeno produtor seria o cultivo de hortaliças, né? Porque dessas hortaliças é possível fazer uma série de fontes de rendas, né? Então, por exemplo, a venda direta no consumidor, nas feiras. Esse é o mais utilizado pelos pequenos agricultores, né? Conseguem colocar seu produto no mercado vendendo diretamente ao consumidor, ou vendendo para supermercados e verdurões, né? Mas aí ele teria que ter um volume de produção um pouco maior, com uma constância, né, na produção. Vendas no Ceasas, aí necessita de um volume ainda maior que justifique o frete para levar até lá, né, e comercializar esse produto lá no Ceasa. E uma parte bastante interessante seria o processamento desses produtos, né? Que aí a gente consegue vender agregando valor e aumentando a vida de prateleira. Então, uma série de produtos podem ser feitos com hortaliças, né? Uma série de subprodutos que podem ser feitos com esses produtos. Por exemplo, molhos, um exemplo clássico, molho de tomate caseiro, né? Então, há uma procura muito grande por esse tipo de produto no mercado, ainda mais quando é um produto artesanal, sem conservantes. Esse molho, sempre molhos, conservas, geleias e tudo mais devem ser feitos utilizando potes de vidro, né? Por quê? Porque o pote de vidro ele pode ser esterilizado e é necessário que seja para que esse produto alcance um tempo de prateleira mais elevado, né? Maior. Não se coloca conservantes, então o sal, ou o açúcar, ou o vinagre são os próprios conservantes desses produtos, né? Então, por isso que chama tanta atenção e tem um valor bastante grande no mercado. Então, molhos, né, à base de tomates, por exemplo, tomates orgânicos, né, são extremamente bem recebidos, né, pelos consumidores. As conservas também é uma forma muito legal de conservar os alimentos. Então, nós temos as conservas ácidas e as conservas fermentadas. Então, qualquer hortaliça, desde que não seja assim uma folha muito mole, né? Folha normalmente a gente coloca, são os temperos, né? A folha de louro e o dill, que é uma erva muito usada nas conservas, que dá um sabor muito interessante, eles podem ser usados. Mas outros tipos de folhas, como alfaces, couves, não são interessantes, né? Porque eles não ficam legais. Então, essas conservas são feitas com produtos como abóbora, berinjela, tomate, pepino, chuchu, vagem, uma série de produtos, couve-flor, brócolis. Tudo isso pode ser conservado em ácido, né? Na conserva ácida, que é colocado vinagre e água, né? Uma mistura de 50% de cada, junto com esses temperos, né? O dill, o louro, a pimenta, o alho, a cebola, né? E esses temperos, eles vão soltando os seus princípios ativos, né? Dentro dessa conserva ao longo do tempo, e cada vez mais vai ficando mais saboroso esse produto. E essas conservas, elas também podem ser fermentadas. A diferença é que ela fermentada, a tampa fica aberta, né? Semi-aberta. E aí o produto ele fermenta lá dentro, as leveduras, né? Que são micro-organismos benéficos, eles vão fazer um trabalho de fermentação ali dentro daquele produto, e dessa forma a conservação. Uma outra forma de conservar também é secar esses vegetais, né? Então, tomate seco, um produto caríssimo, né? Que agrega realmente muito valor e tem uma aceitação incrível no mercado. Então, uma série de coisas importantes, né? De produtos, de outros produtos, a gente consegue fazer com base na conservação, aumentando o tempo de prateleira e agregando valor. Nós também trouxemos o exemplo das frutas, né? Que tudo aquilo que é feito com as hortaliças também pode ser feito com as frutas, né? Então, a venda direta ao consumidor, a venda nos verdurões, no Ceasa.
E no processamento, né, normalmente nós fazemos outros tipos de produtos com as frutas. A principal delas é a geleia, né? Então, a geleia é um produto extraordinário, fantástico, né, que a gente consegue colocar no mercado com um valor agregado muito bom, né? Pode chegar a 200% de lucratividade, uma geleia bem feita, né, artesanal e bem saborosa. Então, a geleia, mesma coisa da conserva, nós temos que colocar em frascos de vidro, né, que a geleia artesanal ela tem menos açúcar que uma geleia industrial, né? A geleia industrial tem 100% de açúcar em relação à quantidade de fruta. E a geleia artesanal tem 30% de açúcar em relação à fruta. O açúcar é um conservante, então a geleia industrial dura 1 ano, enquanto a geleia artesanal dura 3 meses. Mas não se compara em termos de sabor, justamente por ter menos açúcar. Esse produto ele conserva muito mais o sabor da fruta e é muito mais saudável, né? Então dá para fazer também doces, compotas, né, com todo tipo de fruta, sucos também com todo tipo de fruta, sorvetes, pães, né? Hoje em dia existem pão de pitaia, pão de maçã, pão de banana, né, bolos de todas essas frutas e outras. E também a secagem, então o produto seco, né, como as hortaliças, as frutas também secas, né, elas agregam muito valor. Essa secagem ela pode ser feita tanto em secador solar quanto em secador elétrico ou a gás, né? A diferença é que o secador solar você consegue usá-lo só enquanto tiver sol, e se esse produto ele ainda não estiver seco, vamos supor que deu 12 horas de sol em determinado dia do ano, e esse produto ele precisaria de 15 horas para secagem, né? Aí o que vai acontecer? Vai precisar de 3 horas para o dia anterior, mas isso é perigoso porque pode haver fermentação, né? E esse produto alterar o sabor ou mesmo estragar durante esse processo. Então é interessante que a secagem seja um processo contínuo. Então, se for usar um secador solar, em que o produto ele vai demorar mais tempo do que a duração daquele dia para secar, é interessante que seja então um secador que funcione também em energia elétrica. Na hora que para de usar energia solar, entra com energia elétrica, né? Ou a gás, porque aí não tem problema de perder qualidade de produto, né? Da qualidade do produto seco, isso não vai acontecer. A secagem desses alimentos, ela se dá por uma temperatura bem baixa, né, tipo 60 graus, então não dá para fazer num forno convencional nem micro-ondas. Dá para fazer, né, nesses 3 tipos de secador, que é o secador a gás, secador elétrico ou o secador solar. Bom, então mais uma técnica interessante que é a apicultura, né, para diversificação da propriedade rural. E aqui uma série de fontes de rendas, né, podem ser conseguidas com a apicultura, na forma de venda do mel, né, diretamente ao consumidor, nas feiras livres, em lojas especializadas, né, de produtos naturais, também consomem bastante esse tipo de produto. É muito interessante juntar apicultura com fruticultura, porque você aumenta a produção de ambos, né? Então a fruticultura ela precisa das abelhas para fazer as polinizações e aumentar a frutificação, e as abelhas precisam das flores, então, né, os dois lados ganham. Então é muito interessante fazer essa associação. E além do mel, é possível também extrair outros produtos, como própolis, ceras e tudo isso, né, podem ser comercializados.
O milho, gente, também é muito legal de ser usado na diversificação, né? Porque dá para fazer muita coisa com o milho. Vender o grão, vender a silagem, né? Diga-se de passagem, uma das formas mais rentáveis do cultivo do milho é a venda da silagem naquele período em que os pastos acabam, né? E aí o produtor de gado precisa adquirir esse alimento para o gado. A venda do milho verde também é muito rentável, muito procurado, né? Então é algo muito bom de se fazer. O processamento do milho verde na forma de pamonhas, cremes, bolos, né? Uma série de produtos podem ser feitos com o milho. O processamento do grão, né? Já seco na forma de fubá e outros produtos, né? À base de milho, muita coisa pode ser feita no mercado à base de milho, né? Rações animais, inclusive. Então é um produto que tem muita saída, né? Todo mundo que cultiva um milho não consegue, não tem como ficar sem vender. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, ele consegue colocar esse produto no mercado. A mandioca é a mesma coisa, né? A gente pode vender o produto fresco, a venda da farinha de mandioca, que também agrega muito valor, a venda do polvilho, da goma de tapioca, no beiju, uma série de produtos feitos à base de mandioca. O processamento da mandioca também na forma de bolos, pães e outros produtos. Então o agricultor, né, pequeno agricultor, consegue trabalhar de diversas formas, né, esse produto. Uma outra forma rentável, né, de diversificação seria o cultivo dos cogumelos. Então, com cogumelo, uma série de produtos também a gente pode comercializar. Ele fresco, né, que tem um prazo de validade curto. Ele seco, que pode ser conservado por até 1 ano e em conserva, né? Então, é interessante porque não precisa de uma estrutura toda sofisticada para a produção desse produto. Debaixo das copas das árvores é possível cultivar o cogumelo, né? Nessas toras de eucalipto que podem ser colocadas, né, debaixo das copas das árvores, desde que a temperatura, né, não seja muito elevada, não seja regiões muito quentes. Então ele se adapta muito bem e é um produto muito caro, né? Então é um produto que o produtor consegue fazer uma boa renda com ele, justamente por ser um produto mais elitizado, né? Mais caro. E é interessante porque em pouco tempo você já consegue ter as primeiras produções. Outra coisa legal de fazer é a criação de galinha caipira, né? E essas galinhas, se for pequena propriedade, ela pode ser criada solta no sítio, porque ela ajuda no controle de insetos, tá? Por exemplo, o moleque da bananeira, que é uma praga chave da cultura da bananeira. As galinhas que são colocadas ali, elas comem esses insetos e além de comer ervas daninhas, né? Então é muito interessante. Então elas fazem uma capina, elas controlam insetos, além de fornecer os ovos caipiras, que são, hoje em dia, ovo caipira tá R$1, né? O ovo. Então é algo bem rentável. Além da carne, né? Carne de galinha caipira também, que tem uma valorização muito grande no mercado. E por último aqui, nós colocamos a criação de gado, né? Em que se pode ter a venda da carne, a venda do leite, o processamento do leite na forma de queijo, manteiga, iogurte, etc. Então, gente, isso são apenas alguns exemplos, né? Existem N formas de diversificação das suas propriedades rurais, né? Então, lembrando que é sempre bom diversificar para a gente não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né?
É bom colocar culturas diferentes de forma que todo ano tem colheita de alguma coisa, né? E a gente não fica refém só daquela safra, daquele determinado momento do ano para ter renda. Então é importante numa propriedade rural conseguirmos ter renda o ano todo. E a gente consegue isso fazendo essa diversificação. Bom, gente, então se vocês gostaram, se essa informação foi útil para vocês, por favor, dê um joinha no nosso vídeo e siga a gente nas redes sociais da AgroAqui. E qualquer dúvida, podem deixar os seus comentários, tá bom? Muito obrigada a todos e um grande abraço.